Olá, terceiro ano, né? Ai, gente, eu não vejo a hora da gente poder se encontrar, né? Ter aquela aula ao vivo e a cores. Ó, não esqueci da promessa, não, tá? Vou fazer aquele aulão legal para vocês, mas estou dentro do conteúdo, estou dando tempo, Enem, agora é só em janeiro, então a gente está com folga aí, tranquilo, beleza, gente? E o ERJ também não tem, então show de bola, a gente está tranquilão, relax. Vou fazer o aulão para vocês sim, não esqueci, tá? Mas hoje nós vamos falar aí, né, sobre um continente, né? O continente africano, beleza, gente? É justamente aí o módulo 17, tá? Que está lá na página, deixa eu dar uma colada aqui na página, qual é a página, né, gente? A página é 565, beleza? É a página do continente africano, onde vai falar para vocês aí o mundo africano. Vocês perceberam que eu estou falando o tempo inteiro o continente africano, né? Um erro muito comum quando as pessoas falam sobre este continente. As pessoas têm um hábito muito grande de falar assim: a África, sabe? Ele é da África. Opa, ele pertence ao continente africano. Porque todo mundo tem que lembrar que o continente africano ele tem mais de 50 países, né? E que existe uma diversidade étnica, cultural, linguística enriquecedora. E que existe também uma variedade natural. Uau! Gente, as belezas naturais. Então, cuidado ao falar do continente africano. Você vai estudar agora o continente africano. Você não vai falar sobre a África, você vai falar sobre o continente africano. Eu não posso generalizar. Eu tenho sempre que lembrar que existem mais de 50 países naquele continente. Beleza? E que tem um fator histórico, cultural, linguístico diverso ricamente. Por favor, não esqueçam deste detalhe, beleza? Então vamos lá, né? Vai. Começamos aí a falar sobre a África pré-europeia. Quando falamos sobre a África pré-europeia, nós vamos estar falando sobre essa grande variedade cultural que eu mencionei a vocês, né? Quando eu falo aí sobre a questão do contato, né? Que antes do contato dos europeus, como essa sociedade africana era caracterizada, né? Por uma diversidade, né? Ainda maior, uma diversidade e pluralidade ainda maior. Sabe? A gente não pode esquecer disso, tá? Algumas sociedades, né, você pode ver até hoje, eles ainda continuam mantendo a questão cultural viva deles. Não podemos esquecer deste detalhe, tá? E também diferentes níveis aí de desenvolvimento. Sabemos que dentro do continente africano existem países, né, extremamente miseráveis, pobreza extrema, e existem países aí em via de crescimento, em via de desenvolvimento. Bem, quando falamos do século XV, né, começamos aí o século XV, o que nos vem à mente? As primeiras ocupações, não é isso, gente? Você tem aí, né, os interesses econômicos europeus que estavam justamente voltados para os gêneros tropicais, que afinal de contas, né, assim como a Ásia tinha, o continente africano tinha não, né? Tem. O continente africano, ele também aí, né, despertava esse interesse a eles. Bem, e também lembrando que a África, ela estava dentro de uma rota comercial deles, ok? Então você tem aí, passa então aí a ocupação pelos europeus no continente africano, né? Justamente entre os séculos 16 e 17, 18, acentua esse processo, onde a gente pode falar periferia da periferia. Opa, por que periferia da periferia, né? Uma ocupação aí, vamos lá. Dentro desse processo aqui do século XV, nós temos aí uma ocupação no litoral, né? Dentro de um território desconhecido. Temos aí também a questão, né, dentro desse território desconhecido,
Afinal de contas, eles passavam por essa rota e começavam a explorar ali e fazer negociatos, né, várias negociatas com outros grupos, né? Na verdade, um outro africano escravizava o seu próprio irmão de etnia. E aí, durante o século XVI e XVIII, ao longo desses séculos, começou o processo aí do tráfico de escravos, né? Ele se tornou um comércio altamente, né, disputado pelos colonizadores ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, enfim, né? Então aí a participação dos europeus aí tinha uma, como é que eu vou dizer, uma importância, né? Uma, um destaque. Aí a escravização, todos sabem que era comum no continente africano, tá? Eles ocorriam como punição em questão de crimes, forma de dominação dos povos derrotados em conflitos. Havia uma rivalidade étnica entre esses povos e que existem até hoje. Eu tenho vários filmes para dar de exemplo para vocês, tá? É só quem gosta de assistir filme, Diamante de Sangue, Hotel Ruanda, então, mostra um conflito que persiste até os dias de hoje entre tribos, entre etnias dentro do próprio continente africano, que os próprios tentam aí se escravizar um irmão ao outro, ok? Bem, você tem aí, né, o comércio com as Índias, então, onde veio a facilitar. Já você, quando chega no século, né, aí, então, a periferia da periferia, no caso seria no século XVI, né, e até o XVIII, que seria a função de fornecer mão de obra escrava, né, aí a intensificação dos europeus, a questão da escravização, no caso, os portugueses trazendo para cá, que foram os bantos, os sudaneses, os guineanos sudaneses, que são os muçulmanos. Então, nós temos aí, né? E no século XIX, a questão do imperialismo, o contexto aí da segunda revolução industrial, né? Quando nós temos aí o processo de descolonização, a Guerra Fria, onde ocorrem novas dinâmicas e apresentam com força, com uma força mais intensa após a Segunda Guerra Mundial, justamente aí durante o contexto da Guerra Fria, onde ocorre o processo de descolonização, tanto no continente africano, até mesmo no continente asiático, né, gente? No caso, ali havia uma certa disputa por áreas de influência entre os blocos capitalistas e socialistas. Então, afinal de contas, essa descolonização não era porque todo mundo estava de coração bonzinho, não, né? Então, esse processo foi impulsionado, né, por movimentos anticoloniais que passam a predominar na África e os europeus não conseguiram sustentar a sua estrutura, passando então efeitos aí negativos para ele. Bem, aí você tem, né, acordos entre as metrópoles e as colônias que marcam aí um novo período, marcando um período de violentas guerras, né? No caso de guerrilhas e ditaduras, aí de um intenso jogo de interesse. Você tem também, né, no caso aí, dentro no século XIX, essa questão do imperialismo, né, o início da partilha da África, a livre navegação dos rios Níger e Congo e as teorias que justificaram esse imperialismo, que é a questão do espaço vital, né? Vocês devem estar lembrados disso, que é conteúdo lá do primeiro ano. Você tem também a questão aí da missão civilizatória, né? O darwinismo, gente, vamos lá, o darwinismo social, né? Você tem a questão de uma raça ser melhor do que a outra, que na verdade isso é besteira, né? Pelo amor de Deus. Oh, Jesus, isso não existe, por favor. Você tem a questão também da denominação de religiões, a questão do determinismo geográfico. Bem, no século XX, você passa, então, aí já dentro do processo mais de descolonização, de questão de predomínio, ok? Aí eu falo sobre a natureza no continente africano. Você observa aí que o relevo do continente africano, né, deixando isso bem claro para vocês, você tem um predomínio de estruturas antigas, tá? Lembrando isso a vocês. O relevo desgastado, com altitudes moderadas, observa só aqui na legenda, por favor. Umas maiores altitudes, né?
Aí você tem áreas aqui, ó, com 1.000 metros de altitude a 2.000 metros de altitude, tá? Na região norte você tem aqui aqui a cordilheira do Atlas, tá? O Monte Atlas, né? Aqui bem ao extremo norte, tá? Você tem também essa região aqui no sul, tá? Aqui, você tem no sul também áreas onde está marrom mais escuro. Não sei se vocês estão lembrados disso, tá? Você tem dentro dessas áreas, como eu falei, olha só, quando eles chegavam para colonizar, olha só, o terreno aqui, você tem o deserto do Saara. Então, essa região aqui, os colonizadores chegavam, atracavam aqui, faziam a negociata com alguns grupos, né? E aí, esses grupos que aqui já conheciam a geografia local, iam e capturavam e faziam o comércio aí dos escravos, no caso dos africanos, para ser um processo de escravização. Isso, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala na Segunda Guerra, que eu falei, pós-Segunda Guerra, né, no século XX, que a questão do processo de descolonização, a Guerra Fria, esses conflitos existentes entre esses povos, que é legal até vocês assistirem o Hotel Ruanda, esse filme, mostra aí a continuidade desses conflitos existentes até os dias atuais, tá? Também, hoje, nós temos, já vocês estão vendo como é que é o modelado do relevo, a questão aí do investimento, né, da China dentro do continente africano. A China, ela, ultimamente, tem feito um maior investimento, tanto é que a China ela fez questão de que a África do Sul fizesse parte dos BRICS. Tá? Tanto é que se você for, quando você estuda os blocos econômicos, lembrando que os BRICS também não são blocos econômicos, você observa que a África, ou a China, é que faz questão que a África do Sul venha a participar dessa associação aí desses países emergentes. Tá? Não é porque ela é boazinha, não. Ela está fazendo altos investimentos mesmo, investimentos maciços aí, tá? Observa que esse relevo venha propiciar, né, voltando aqui para a parte física, esse relevo venha dar uma diversidade climática. Observa que você tem aqui a linha do Equador, na verdade o continente africano ele faz parte dos dois hemisférios, onde você tem aí também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Observa só isso. Então, nós temos a presença do deserto do Saara aqui, da Namíbia, que é o sul, tá? O deserto da Namíbia, e Kalahari aqui, olha. Então, você tem diferentes desertos, né? E aí é um fator ao sul, tanto a Namíbia quanto Kalahari ao sul, beleza, gente? Bem, agora, o clima, como eu já falei para vocês, ó. Os climas, né? Você tem o clima equatorial, justamente aqui, ó, na faixa, olha aqui em Madagascar também, o tropical úmido, tá? Uma grande porção aí do tropical úmido, desértico, olha aqui o desértico, e os climas aí templados, ou seja, temperados, oceânico e mediterrâneo, tá? Você tem também os climas frios, que seria o de alta montanha, que é o de Lilás, justamente onde nós temos a nascente aí do rio Nilo, né, gente? Que também consegue atravessar o deserto aqui, a nascente, consegue atravessar o deserto do Saara e mantendo-se perene. Então, isso aí é um dos fatores extremamente importante do continente africano. Gente, quando eu falei da questão do darwinismo para vocês, aquela questão da seleção natural, né, eles tinham como fundamento a ideia, os colonizadores, né, de que existiam sociedades que eram próprias para ter o desenvolvimento, aptas, né, para o desenvolvimento, e outras que não eram, tá legal, gente? Então, as missões civilizatórias. E dentro do determinismo geográfico, a UERJ cobra muito isso. Você tem aí a parte de que o meio ambiente pode condicionar o desenvolvimento das sociedades humanas. Então, como tem uma grande aí, você pode observar aí, climas com temperaturas sempre muito elevadas, acreditava-se que então não podia ter o desenvolvimento aqui. Ok? Então, é dentro do determinismo aí geográfico. E o espaço vital, lembrando aí de Hudson, né? Que defendia que cada Estado-nação deve ser do tamanho de sua capacidade
de desenvolvimento, por favor, tá, gente? E organização, onde ele justificava aí a conquista por territórios. Aí você pode observar que as fronteiras do continente africano, elas são, né, assim, de acordo com o tamanho do seu colonizador, é que vai ser o tamanho do território de cada país. E lembrando que, conteúdo lá do 8º ano, quando os colonizadores fizeram a partilha do continente africano, eles não pensaram, né, se a tribo X, como é que se diz, eles tinham um bom convívio ou não. Eles simplesmente querem esse pedaço de bolo, tem até uma charge que mostra esse pedaço de bolo, e que eles dominaram a situação, tá? Na nossa live, eu vou comentar com detalhes com vocês sobre isso, sobre essa questão da partilha, que é interessante para vocês. E filmes aí que a gente pode relatar, quem já assistiu, né? E a questão do apartheid, mas nós vamos ver no módulo seguinte sobre o apartheid. Então, se eu falar agora, eu vou estar adiantando muito conteúdo, sabe como é que eu sou, né? Eu tenho que dar uma trava em mim. Então, vamos lá. E agora, né, vocês vão aí fazer os exercícios da apostila, né, aí no caderno 3, da página 585 a 591, e nós nos encontramos na nossa live na terça-feira, tá, gente? Estou esperando vocês. Forte beijo, um abraço para vocês. Se Deus quiser, breve estaremos juntos. Beijão, tá, gente? Tchauzinho. Eu tô louca para voltar, não vejo a hora, não aguento mais. Não tô falando de coração, tá? Tchauzinho, gente.